uma perspectiva científica. Muito bom estar de volta com vocês hoje no episódio número 25. No episódio de hoje, eu vou conversar a respeito de como a gente pode, utilizando a ciência, entender o que está acontecendo ao nosso redor, entender um pouquinho as frustrações e a confusão que às vezes a gente sente na vida e como você pode estruturar um pouco melhor o entendimento que você tem de uma sensação subjetiva de que algo está errado. Uma sensação de que as coisas estão muito perdidas, sem direção, ou a sensação de que você está isolado, sozinho, desconectado, ou as coisas estão sem significado. Quando você tem uma sensação interna, subjetiva, de que algo está errado, como a ciência pode dar uma orientação para esse desafio, para essa frustração subjetiva, essa sensação subjetiva de que algo está errado? Um dos desafios que o ser humano tem no caminho de uma vida plena é entender como pensar esse desenvolvimento de uma forma mais objetiva, mais fundamentada pela ciência. Pensando nisso, o podcast de hoje irá prover um panorama de 3 conceitos diferentes que são utilizados em pesquisa e irão ajudar você a entender melhor a questão do bem-estar psicossocial. Acredito que entender estes conceitos irá permitir você refletir de uma forma mais focada na direção do seu próprio crescimento. Estes 3 conceitos são pertencimento, coerência e significado. Através do uso de questionários padronizados, as pesquisas científicas conseguem criar metodologias para medir o grau de cada um destes 3 conceitos. Infelizmente, há uma grande variação na forma como as pesquisas são feitas, com metodologias variadas, instrumentos diferentes entre os grupos, o que não permite uma síntese completamente padronizada da ciência toda. Porém, há sim um entendimento científico sólido o suficiente para entender as principais características de cada um destes conceitos e aplicar este entendimento na sua busca de saúde psicossocial. O primeiro conceito que eu gostaria de descrever é a ideia de pertencimento. O senso de pertencimento, que vem do inglês sense of belonging, frequentemente descrito em inglês só como belonging, é o primeiro que eu gostaria de falar hoje e reflete a necessidade humana de se sentir conectado, ou seja, pertencer mede a percepção interna do grau de conexão de uma pessoa com o resto do mundo ao redor, com as outras pessoas e o mundo em geral. De uma forma um pouco mais formal, a gente pode descrever como o professor George Slavitt, da Universidade da Califórnia, descreve esse conceito. O pertencimento pode ser definido como a sensação subjetiva de uma pessoa de fazer parte integral dos sistemas ao redor, incluindo família, amigos, escola, trabalho, comunidades, grupos culturais e espaços físicos. Quando você leva em consideração a outra socialidade humana, não é de se surpreender que no design humano crie uma necessidade muito profunda em cada um de nós de se sentir seguro, conectado, de pertencer. Esta necessidade de sentir-se conectado está enraizada na nossa biologia e escrita no nosso DNA. Alguém com alto grau de pertencimento sente-se conectado, aceito. Caso você queira ver um exemplo mais específico, no episódio número 8 do Conexão Sapiens, o episódio chamado Pedro e o Desafio Invisível de Otávio, eu descrevi 2 pessoas em polos extremos
no grau de pertencimento. Pertencer identifica as pessoas que têm um alto grau de bem-estar psicossocial, prediz sucesso na vida profissional. A pessoa que se sente conectada com o sistema irá mais frequentemente ter estabilidade financeira, sucesso pessoal, satisfação com a vida e uma vida socialmente mais rica e feliz. O senso de pertencimento existe subjetivamente e é decorrente da rede de conexões sociais. Porém, o design humano, ou seja, a biologia humana, complementa e reforça de uma forma dinâmica este sentimento no contexto da vida social. A soma das diversas experiências dentro do ambiente social e geográfico de cada um dá ao indivíduo as informações necessárias para este formar mentalmente o grau e o senso de pertencimento, o senso de conexão. O pertencimento é o resultado de inúmeras avaliações diferentes e as informações captadas no dia a dia relacionadas à conexão social e ao ambiente vão sendo gradualmente processadas pelo seu cérebro, na grande maioria de uma forma inconsciente, resultando então nesta avaliação subjetiva, nesta construção mental que reflete o grau que você se sente pertencer ao sistema que você está inserido. O ser humano foi desenhado para avaliar continuamente se está sendo aceito e se pertence. As pessoas que mudam de um país para outro, por exemplo, frequentemente apresentam desafios profundos e, por um período de tempo, têm um baixo senso de pertencimento. Com o tempo, uma adaptação efetiva ao novo ambiente irá aumentar o senso de pertencimento destas pessoas. Um baixo grau de pertencimento também correlaciona-se com depressão, isolamento social e várias outras manifestações do desespero humano e reflete redes sociais mal construídas e a falta de um modelo de comunidade saudável. Este é um ponto muito importante que eu gostaria de destacar. Pertencer não é o objetivo. A sua falta de pertencimento é um marcador de um problema mais profundo, que é a socialidade doente, a socialidade mal construída, mal estruturada. Um baixo grau de pertencimento em um indivíduo é uma manifestação de um problema que vai além desta pessoa. Reflete também um problema na rede de interações do sistema social e geográfico. É preciso entender o contexto sistêmico do senso individual de pertencer. E para tal, eu vou resumir as principais características do pertencimento em 4 aspectos principais. O primeiro deles são as competências. Para sentir pertencimento, a pessoa deve ter a capacidade de desenvolver interações positivas e bem adaptadas e conectar-se com as pessoas e o ambiente ao redor. Para pertencer, o indivíduo deve desenvolver e treinar habilidades, principalmente a cognição social, emocional e moral, que permitem este indivíduo se tornar uma parte integral. É preciso ter habilidades para pertencer. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar são as oportunidades. A presença de oportunidades de florescimento social e individual na sociedade e na família é fundamental. Considerando que o pertencimento é uma manifestação individual da qualidade da conexão desse indivíduo com o sistema, pertencimento e sorte andam juntos. Estar em um ambiente propício para cultivar conexões positivas e uma socialidade saudável é crítico. O terceiro aspecto que eu gostaria de destacar são as motivações. A motivação é um aspecto individual que reflete a necessidade humana de buscar a conexão, de atingir esse sentir pertencendo ao ambiente, à comunidade, à família. Há uma necessidade humana de continuamente buscar esta conexão.
Diversos fatores diferentes, mas principalmente doenças mentais, podem causar que o indivíduo tenha baixa motivação. Para pertencer, a pessoa tem que estar motivada, proativa e engajada na busca pela conexão. E o último aspecto são as percepções. Mesmo um indivíduo com capacidade, oportunidade e motivação para pertencer pode perceber uma situação relativamente positiva de uma forma negativa. O senso de pertencimento é subjetivo, o que permite que, em algumas situações, as percepções sejam discrepantes da realidade. Inúmeros fatores, inclusive doença mental, fatores genéticos, podem influenciar significativamente a percepção de pertencimento. Existem algumas pessoas que veem a vida de uma forma um pouco mais positiva, e mesmo numa situação de pertencimento relativamente ruim, elas podem ter uma percepção positiva do pertencimento. E o contrário também, uma situação relativamente boa e a pessoa vê que a conexão não é boa, a percepção é de um baixo pertencimento. Então, a subjetividade do pertencimento faz com que o grau de pertencimento tem alguns outliers, tem alguns pontos fora da curva, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Mas, na grande maioria, a percepção de pertencimento bate com o grau de conexão que a pessoa tem dentro do sistema. Como é muito frequente dentro de um sistema complexo, raramente o problema é decorrente de um único fator. Múltiplas causas diferentes causam um baixo grau de pertencimento na grande maioria das pessoas. A presença consistente de uma sensação subjetiva de pertencer, de estar conectado em uma pessoa é uma manifestação positiva da qualidade da socialidade, reflete inúmeros pontos diferentes dentro do sistema, tais como competências, oportunidades, motivação e percepção. Pertencimento é uma manifestação extremamente positiva da saúde psicossocial. Qual o seu grau de pertencimento? Como você se sente? Conectado ao sistema ao seu redor? Refletir a respeito das competências, oportunidades, motivação e da sua própria percepção pode ser uma oportunidade para você aprofundar o seu entendimento de como está a sua conexão, o seu pertencer e permitir decisões que te movam na direção de uma conexão mais produtiva, mais saudável e aumentar o seu grau de pertencimento. O segundo conceito que eu gostaria de conversar hoje é o grau de coerência. Enquanto o pertencimento reflete a qualidade das conexões, a coerência reflete um aspecto diferente do ponto de vista individual. O ser humano tem a necessidade de entender, de buscar o racional, a lógica do que está acontecendo ao redor de si próprio. Esta busca pela compreensão do sistema reflete uma necessidade cognitiva de entender os fatos, os eventos que nos cercam, para trazer para nós uma certa sensação de controle que permite você tomar decisões mais efetivas e ser um agente da própria vida e não se sentir como uma vítima de um caos no ambiente que você está. Olhar para a própria vida com a percepção de que as coisas fazem sentido permite a você ter mais confiança, resiliência e estabilidade. Este sentimento subjetivo de entendimento correlaciona-se também com uma rotina mais estruturada, uma vida mais previsível e aumenta a sensação de controle. Portanto, o grau de engajamento e a motivação individual também dependem do nível de coerência. Quando você entende o que está acontecendo, você pode ser mais efetivo nas suas ações. É muito difícil agir e decidir quando não se entende o que está acontecendo. Apesar de todos os avanços científicos e tecnológicos observados nas últimas décadas, a grande maioria das pessoas está reclamando de se sentir confuso, perdido.
Vários fatores podem estar influenciando isso. E eu acredito que o episódio que fala sobre Junk Information and Attention Economy, né, informação sucateada e a economia da atenção, explica um pouco por que o grau de coerência individual pode estar mais baixo, mesmo diante de um monte de informações disponíveis. Eu acho que a qualidade da informação caiu, a quantidade aumentou e a nossa atenção também diminuiu. O aumento dramático da complexidade do mundo de hoje pode ter causado uma redução significativa no senso de coerência em cada um. Mais pessoas estão reclamando de se sentirem perdidas, confusas, sem saber o que fazer. A coerência depende de fatores individuais e sistêmicos. Como é muito difícil mudar o mundo, mudar o sistema como um todo, a minha prioridade no podcast Conexão Sapiens é ensinar, é informar, é treinar a respeito de como você pode desenvolver o seu pensamento crítico para que você consiga, de uma forma mais sistemática, mais metódica, construir um grau de coerência de mais alta qualidade, mais profundo. Significado. Este é o último conceito que eu gostaria de falar e ele é um pouco difícil de entender porque envolve várias coisas dentro de um sistema complexo. E eu vou tentar resumir esse conceito de uma forma mais estruturada. Mas afinal, o que traz significado para a vida de cada um? O senso de significado reflete um sentimento interno de uma pessoa que acredita que a própria vida é relevante, tem valor, tem impacto. Cada um de nós busca deixar um certo legado para o mundo e construir uma percepção interna de que a própria vida valeu. Vários pontos diferentes estão correlacionados com uma resposta positiva à pergunta: qual é o significado da sua vida? Para uma pessoa sentir que a própria vida tem significado, eu gostaria de mencionar alguns fatores que têm um volume razoável de evidências. O primeiro deles é a felicidade. Uma percepção positiva da vida, se manifestando principalmente com alegria, correlaciona-se com altos níveis, um alto grau de significado. Sentir-se frequentemente feliz e alegre e subjetivamente percebendo a vida como algo que traz felicidade, correlaciona-se bem com a percepção de significado na própria vida. É preciso entender que esta felicidade e esta alegria devem ser genuínas e o resultado de uma sensação de bem-estar interna autêntica. Para ser mais específico, eu estou falando de endorfinas, ocitocina e não dopamina, ou seja, amizade e amor e não cassinos, né? Não alegria momentânea, temporária de um comportamento repetitivo, mas sim a felicidade, a alegria da amizade profunda, do amor genuíno, de uma vida social rica. Socialidade saudável. Eu já falei bastante sobre socialidade, a importância de intimidade, de vulnerabilidade, amizades íntimas, etc. E cada pessoa tem uma rede social individual e que varia em número de 15 a 50 pessoas, e a qualidade desta socialidade correlaciona-se com o grau de significado naquela pessoa. Então esse é o segundo ponto importante. O terceiro ponto é a espiritualidade e a religião. Eu fiz um podcast a respeito de espiritualidade e religião, e onde eu argumento, dois pontos basicamente no podcast. Eu respondo a pergunta se a ciência informa que um indivíduo que pratica uma espiritualidade, uma religião, num contexto social ético, moralmente adequado, respeitando as liberdades individuais, se essa prática traz bem-estar psicossocial para esta pessoa. E a resposta é sim. E a segunda pergunta que eu respondi é se para ter bem-estar psicossocial,
a prática espiritual ou religiosa é fundamental, sim ou não? E a resposta é não. Muita gente pode atingir um nível alto de bem-estar psicossocial sem nenhuma prática espiritual. Porém, do ponto de vista populacional, a prática espiritual e religiosa traz um certo grau de bem-estar psicossocial, principalmente identidade, sensação de conexão, etc. Ouça o podcast número 10, onde eu fiz uma revisão sobre isso, tá? Eu não discuto a questão de qual religião, não é essa a questão. Eu não discuto se Deus existe ou não dá para fazer nenhum modelo experimental, científico para responder essa pergunta, portanto não é uma pergunta científica. E eu não discuto os aspectos sociais e políticos do uso da religião como uma estrutura de controle e opressão. Tá? Eu falo do ponto de vista individual, num contexto social saudável, praticar um ritual, praticar uma religião ou um ritual espiritual traz benefício ou não? Sim. É sine qua non para a felicidade? Não. É isso. Identidade pessoal. Outro aspecto importante da sensação de significado é a identidade pessoal. Você tem que ter uma percepção de self, de quem você é, robusta, sólida. Essa construção mental é fundamental. Vários aspectos diferentes impactam na qualidade da sua identidade pessoal. Uma narrativa pessoal bem estruturada e consistente correlaciona-se com identidade pessoal saudável. Por exemplo, evidências demonstram que pessoas que escrevem um diário ou escreveram um livro de memórias apresentam uma narrativa da própria vida, da própria história, mais bem construída, mais sólida. E isto se correlaciona com uma percepção interna de identidade pessoal mais bem construída. Quem tem identidade pessoal sólida tem também um maior grau de significado, sente-se que a vida tem mais valor, que tem propósito. Outro ponto importante, eu falei disso no podcast sobre consciência corporal, é que treinar a sua consciência corporal, a sua cognição para reconhecer o seu corpo, também correlaciona-se com uma identidade pessoal mais bem estruturada. Sugiro você ouvir este podcast, pois eu acredito que o treinamento da consciência corporal através de exercícios é uma das intervenções mais transformadoras. Tem efeitos positivos em vários aspectos críticos no seu crescimento individual. Outro ponto importante para a pessoa sentir significado é ter uma capacidade de viajar no tempo mentalmente de uma forma bem adaptada. Uma das características da cognição humana é a capacidade de viajar no tempo, ou seja, seres humanos têm a capacidade de refletir a respeito do passado e ou criar modelos de futuros possíveis. Esta capacidade cognitiva foi extremamente eficaz no período pré-agricultura para permitir à espécie humana se adaptar efetivamente a múltiplos nichos ambientais e florescer. Porém, hoje, viajar no tempo mentalmente é uma fonte de um sofrimento humano tremendo. Frequentemente, a nossa mente está perdida no passado, ruminando ressentimentos, obcecada com o futuro, fantasiando catástrofes. A nossa mente viaja no tempo de uma forma mal adaptada. É importante diferenciar a viagem no tempo bem adaptada, que é refletir sobre o passado ou planejar o futuro. E a viagem no tempo mal adaptada, ruminar o passado, o que se correlaciona com depressão, ou fantasiar catástrofes futuras, o que é uma manifestação frequente de ansiedade, pânico, estresse e insegurança. Desenvolver a capacidade de viajar no tempo de uma forma bem adaptada também prediz uma melhor percepção de significado para a própria vida. Este ponto não é de se surpreender, porque refletir a respeito do passado de uma forma bem adaptada e saudável, aprendendo com as experiências e planejar cuidadosamente o futuro, essas duas ações permitem uma construção de uma narrativa mais estruturada sobre a vida,
a construção de uma identidade pessoal mais saudável. Vai permitir também uma sensação de coerência melhor. Então, tem vários fatores positivos do treinamento da nossa cognição, permitindo viajar no tempo de uma forma bem adaptada. Você conhece alguém que é autêntico, que conta múltiplas histórias do passado com alegria, saudade e tem uma visão de futuro bem estruturada? Provavelmente essa pessoa tem um profundo senso de significado, uma identidade pessoal sólida e sabe viajar no tempo de uma forma bem adaptada. O último ponto em relação ao senso de significado que eu gostaria de conversar é a morte. Eu vou fazer um podcast específico a respeito da morte, mas hoje eu vou falar um pouquinho a respeito desta ideia. Não dá para discutir o significado da vida sem falar sobre a morte. A morte tem um sentido profundo e frequentemente muito diferente para cada um de nós. Todos sabem que a vida tem fim, porém incorporar este entendimento na forma como a gente pensa, age, é uma outra história. Muitas pessoas procuram evitar conversas e reflexões a respeito da morte. Reconhecer que a vida tem fim dói. Porém, a reflexão e o diálogo sobre a morte é um aspecto fundamental no exercício de você construir um senso de significado mais profundo. Conversar sobre a morte não é um assunto fácil. Para entrar nessa conversa, você tem que fazer o dever de casa, de refletir a respeito da importância da morte no significado da sua própria vida e entender o trabalho emocional que você tem que fazer para regular as suas próprias emoções diante do fato de que a vida tem fim. A grande maioria das pessoas ficam extremamente desconfortáveis de falar sobre a morte, e esta é uma conversa que não pode existir sem um certo grau de paz interior e controle emocional. Estudos científicos demonstram que monges budistas apresentam alto grau de felicidade, bem-estar e uma sensação de significado. Dentro da tradição budista, existem inúmeras formas de meditação que estimulam a reflexão sobre a própria morte. Esta reflexão pode ter um efeito positivo na busca de significado. Porém, eu gostaria de destacar que não é possível separar quais os fatores que trazem o bem-estar para os monges. E é possível que a meditação sobre a morte seja apenas um de múltiplos outros fatores. As evidências são circunstanciais, pois é muito difícil experimentalmente demonstrar que a reflexão sobre a morte pode aumentar o senso de significado dentro de um sistema complexo. Porém, eu acredito que haja evidências suficientes para justificar o racional da importância de refletir a respeito da morte. Irei mencionar 3 motivos, 3 razões. Primeiro, rituais de enterro são extremamente ricos e universais na espécie humana, fenômeno observado há centenas de milhares de anos. O segundo motivo é que, anedoticamente, eu perdi a conta do número de vezes que eu testemunhei mudanças significativas na vida de uma pessoa causadas pela experiência íntima com a morte. Então, vivenciar, ver, presenciar a morte ou estar perto de morrer são eventos que frequentemente mudam a direção da vida, têm um impacto significativo. O terceiro é que inúmeras tradições diferentes, não só religiosas, mas mesmo dentro da filosofia, como por exemplo os estoicos, pregam a importância da reflexão sobre a morte. Os estoicos têm o memento mori, né? Lembre-se que você tem prazo, que a vida tem fim, que você vai morrer. O trabalho de refletir e conversar sobre a morte pode, paradoxalmente, trazer um significado mais profundo para a vida e desmistificar o fato de que a morte vai chegar. A impressão que eu tenho
é que Albus Dumbledore, o personagem dos livros Harry Potter, estava certo quando ele disse para o Harry Potter: a morte é somente o próximo passo para alguém que tem a mente organizada. O que ele quis dizer, né? A morte é somente um passo na vida, é mais um passo. Não tem nada de místico, sobrenatural, é um fato da vida. E quem tem uma mente organizada consegue ver a morte de uma forma calma, tranquila, como algo natural. Também observei nas pessoas em conversas sobre a morte que eu profissionalmente tive no decorrer da minha carreira, que há uma correlação muito grande entre uma pessoa que está em paz, que tem sabedoria e consegue falar calmamente sobre a morte, principalmente a própria. E entre os meus amigos, as pessoas que eu mais admiro frequentemente são as pessoas que eu consigo conversar sobre morte de uma forma lúcida, calma, tranquila. Tá? Então, por causa de todas estas evidências, eu acredito que a reflexão e o diálogo sobre a morte têm um papel no aumento do significado da vida, torna a vida mais rica, mais valiosa. Não quero discutir a percepção humana sobre a morte de uma forma superficial ou leviana. Portanto, eu irei dedicar um podcast especificamente a respeito deste assunto. Hoje eu não discuti como o ser humano se correlaciona com o tempo e a importância do tempo no significado da vida. E tem uma sobreposição importante em construir uma relação positiva com o passar do tempo, os ciclos da vida e também a morte. Então, eu vou conversar a respeito disso num podcast no futuro. De uma forma simplificada, podemos dizer que o pertencimento reflete a saúde da conexão social. A coerência reflete um entendimento sólido com a percepção de controle dos eventos e dos fatos da vida. E o significado reflete a percepção interna de que a vida tem relevância, tem valor, tem significado. Estes conceitos não são isolados e independentes. Vários fatores impactam a todos. Não existe dentro do cérebro humano uma área anatômica onde você isola o senso de significado, de coerência, de pertencimento. São construções mentais subjetivas que refletem diferentes aspectos dentro do sistema complexo que cada ser humano está. Porém, a ciência conseguiu, de uma forma sistemática, identificar estas construções mentais, aprender sobre elas e qual o significado que cada uma delas tem. Mas afinal, o que você pode fazer a respeito? O podcast Conexão Sapiens é basicamente dedicado a sintetizar a ciência que irá permitir você tomar as decisões certas para, no final da história, ter um alto grau de pertencimento, coerência e significado. As intervenções possíveis para cada um desses três conceitos são inúmeras, porém eu gostaria de destacar alguns pontos. Pertencimento correlaciona-se com socialidade saudável. Para tal, você deve desenvolver a sua cognição social. Você tem que entender o que é uma vida social rica e ter a habilidade de se conectar socialmente de uma forma efetiva. Principalmente comunicação, diálogo, intimidade e vulnerabilidade. E aí entra a história toda da importância do amor romântico e dos relacionamentos com amigos. O segundo ponto é a coerência, que correlaciona-se com a capacidade de entender, processar e agir diante das informações e situações da vida. Para tal, eu acredito que seja fundamental aprender a pensar criticamente. Em breve, lançarei um podcast só sobre pensamento crítico. E o terceiro ponto é o significado. Eu falei vários fatores diferentes que se correlacionam com o significado. Este é o mais complexo
E eu acredito que os fatores que eu discuti anteriormente já informaram algumas possíveis intervenções que você pode pensar. Grande parte do tempo de cada um é dedicado à vida profissional. Para você ter pertencimento, coerência e significado, atingir um equilíbrio com o seu trabalho é crítico. Portanto, acredito que seja uma discussão que mereça um tempo à parte. Irei dedicar várias conversas a respeito da importância da vida profissional. Vale a pena notar que nenhum destes três parâmetros, desses três conceitos, necessariamente passa por dinheiro, sucesso financeiro. Porém, estabilidade financeira, sucesso profissional, de uma forma mais ampla, não utilizando dinheiro como marcador de sucesso profissional, mas sucesso profissional no sentido de alegria de trabalhar, valor no que você faz, além do sucesso e da estabilidade financeira. Também vale destacar a importância da colaboração. Sugiro você ouvir o episódio 4, Homo Cooperandi, Colaboração Humana e o seu papel no equilíbrio do sistema. Tá? Então, sucesso profissional, quando eu estou falando de uma forma mais ampla, não estou falando só de ganhar dinheiro. E colaboração genuína é fundamental para esse sucesso profissional. São dois aspectos que eu gostaria de destacar e que eu vou conversar mais a respeito no futuro. Tá? Para concluir, acredito que seja importante entender estes três conceitos para que você tenha um norte, uma direção. Uma reflexão contínua a respeito destas ideias, desses conceitos, pode permitir pequenos ajustes em um processo contínuo de aumento do grau de pertencimento, coerência e significado. Estes parâmetros podem servir para você estruturar melhor as suas prioridades e os seus objetivos, permitindo uma vida plena, permitindo uma vida com maior pertencimento, coerência e significado. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas. Para concluir, caso você ache que este é um assunto que vale a pena, me siga no Instagram, @CaldeConexãoSapiens, e por favor espalhe essa notícia. Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um grande abraço do Calde. Meu nome é Calde Abdala, sou médico e tenho experiência de clínica de atender pacientes de mais de uma década, trabalhando principalmente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina e fiz residência na medicina da USP, e meu doutorado também foi na FMUSP. Fiz o meu pós-doutorado no Hospital Brigham and Women's da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, em Boston. Faz 24 anos que eu faço pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer, com inúmeras publicações científicas. 17 anos atrás, eu mudei para os Estados Unidos e, na minha carreira dentro da indústria farmacêutica, trabalhei em várias grandes indústrias, como a Merck, a Sanofi, a AstraZeneca e a Bristol Myers Squibb. O ápice da minha carreira como executivo da indústria farmacêutica foi a posição de Senior Vice President, chefe mundial da oncologia médica de uma dessas grandes indústrias, liderando centenas de ensaios clínicos e um orçamento anual de 1,2 bilhões de reais. Como executivo da indústria farmacêutica, eu fui pioneiro no desenvolvimento da imunoterapia em câncer, membro do time que desenvolveu e lançou o primeiro medicamento de imunoterapia que demonstrou o aumento da sobrevida. Eu estive envolvido no desenvolvimento e lançamento de 7 novos medicamentos oncológicos, que hoje são utilizados em mais de uma dúzia de tumores e em várias dezenas de indicações diferentes. A imunoterapia no câncer foi uma das causas que, pela primeira vez na história, houve uma redução da mortalidade do câncer, e foi o racional do Prêmio Nobel de Medicina
de 2018 que o professor James Allison recebeu. Eu trabalhei diretamente com o professor James Allison durante o desenvolvimento da primeira imunoterapia que demonstrou benefício de sobrevida num estudo randomizado. Também fui membro do National Cancer Policy Forum, um grupo que faz parte da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e aconselha políticas relacionadas ao câncer. Também participei no board da Sociedade Norte-Americana de Imunoterapia em Câncer, entre várias outras sociedades médicas dos Estados Unidos e da Europa. Liderei iniciativas pioneiras em compartilhamento de dados em oncologia, que foram reconhecidas pelo renomado think tank Faster Cures e pelo 41º presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush. Também liderei a resposta à crise da pandemia dentro de uma das grandes indústrias farmacêuticas americanas, iniciativa que, pela sua excelência, recebeu reconhecimento da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Recentemente, comecei um projeto que tem sido uma verdadeira paixão para mim, o Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. É um podcast que busca ir além das histórias passageiras, oferecendo uma exploração profunda e duradoura com o objetivo de sintetizar a ciência no apoio à sua jornada de crescimento social, pessoal e cognitivo. Esta síntese é o resultado de mais de 2 décadas de estudo.